Eu me chamo Sérgio H. Ferreira, eu sou biomédico, especialista em hematologia, imunologia, patologia e metodologias do ensino à distância e mestrando em ciências da saúde. Irei compartilhar um pouco com vocês sobre a terapia gênica como tratamento da anemia falciforme. Iremos abordar o que é a anemia falciforme, o diagnóstico e terapia atual e os novos tratamentos que temos. Bom, tudo começou ali em 1835, as primeiras observações, inclusive no próprio Brasil mesmo, pelo Dr. José Martins da Cruz Jobim. Ele começou a observar algumas hemácias diferentes das comuns, né? Porém, foi pouco documentado essa observação, né? E assim, em 1916, o Dr. James Bryan Henrique fez a primeira publicação de artigo científico relatando a presença dessas hemácias diferentes, que tinham a forma de foice, certo? Por isso foram chamadas de hemácias falciformes. E assim continuou as pesquisas, né? Não se sabia muito sobre a doença, apenas essas alterações eram observadas na microscopia, né? E então, alguns anos depois, com o Linus Pauling, através da eletroforese, que já era uma técnica que começou a ser utilizada, né? Aí conseguiu já separar moléculas, né? Através da eletroforese. E aí, então, foi possível separar também as hemoglobinas. Dessa forma, a gente conseguiu identificar as hemoglobinas normais, na maioria dos indivíduos, e aquelas que eram alteradas. E nesses indivíduos que tinham essas hemácias em formas de foice, foi dado o nome de hemoglobina S. É, no caso, as hemácias falciformes, né? Devido a essa hemoglobina alterada, a hemoglobina S. Que essa hemoglobina alterada, ela cristaliza quando há aquela troca do gás carbônico e oxigênio, né? Nesse momento em que as hemácias elas perdem, elas liberam o oxigênio e capturam o gás carbônico, e aí então essa hemácia ela cristaliza e fica nessa forma com projeções alongadas, né? E daí quando ela encontra um vaso sanguíneo há uma obstrução, ocasionando a patologia, certo? E posteriormente, em 1978, uma pesquisa com CAN e dose utilizando RFLP pôde identificar quais eram as bases nitrogenadas relacionadas a essa alteração dessa hemoglobina, que é observaram a mutação na base GAG passando a ser GTG, certo? E, no geral, a anemia falciforme é um grupo de distúrbios hereditários em que as hemácias elas têm essa alteração em forma de foice, né? Por isso eles são chamados de hemácias falciformes. Falando um pouco de epidemiologia, essa doença ela comete cerca de 300 a 400 mil crianças no mundo tem anemia falciforme, certo? E quando a gente pega o espectro da doença em si, nos grupos étnicos, é muito comum também no Brasil. Se observar, 1% desses 300 a 400 mil estão no Brasil. Então é uma quantidade muito grande a ser discutida. Porém, no próprio Brasil aqui, a prevalência varia conforme a região. Observe que no Sudeste e Sul, a prevalência vai de 2 a 3%, ao passo que no Nordeste essa prevalência fica de 6 a 10%. Uma coisa também importante lembrar é que as maiores incidências da anemia falciforme estão em regiões endêmicas da malária. Muito provavelmente essa alteração na hemácia fez com que os indivíduos que apresentaram essa alteração começaram a desenvolver uma resistência à malária. Isso foi mais ou menos o que é observado, nesses indivíduos. E o que, para um lado, é benéfico, para outro traz consequências, né?
Já aqui no Brasil, houve a criação de alguns programas, né, para rastreios neonatal, que aí nós temos o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que ele vem sendo atualizado com inclusão de doenças após doenças, né? E na portaria de na portaria GM 822 de 2001 foi instituído que a anemia falciforme ia ser detectada no teste do pezinho. Então, a partir desse ano, o teste do pezinho incluiu a pesquisa da hemoglobina S para detectar as crianças que nasciam com anemia falciforme. E após a instalação do programa, cerca de 3 mil crianças por ano foram detectadas com a doença falciforme e 180 mil com o traço falciforme, que é o no caso tem uma versão mais menos grave da doença, digamos assim. Quais são as manifestações clínicas que podemos observar nos indivíduos com anemia falciforme? Primeiro, a questão da anemia, né? Porque as hemácias estão sendo destruídas mais rápido do que elas são repostas na corrente sanguínea, então causa anemia. Só que é uma anemia que não é pela falta de ferro ou outro componente. É uma anemia pela destruição de hemácia. Porque a gente tem uma hemoglobina diferenciada e que causa uma alteração nessa hemácia, e essa hemácia, quando ela passa pelos macrófagos do baço, por exemplo, eles detectam aquela hemácia diferente e destrói. Assim, há uma destruição significativa na corrente sanguínea, fazendo com que aumente o quadro de anemia nesses pacientes. E também podemos citar a questão de crises dolorosas, principalmente com a obstrução de vasos. E icterícia também é importante relatar, uma vez que as hemácias sendo destruídas, são liberados compostos dessas hemoglobinas. Por exemplo, a bilirrubina aumenta nesses pacientes, fazendo com que eles tenham uma característica um pouco mais amarelada, que é a característica chamada icterícia. Também é possível identificar infecções recorrentes, uma vez que há uma inflamação sistêmica ali no corpo. Também há um risco de aumentar a incidência de infecções. Aí, casos mais graves, temos vasoclusões, osteonecrose, que é a necrose da cabeça do fêmur, por exemplo. Acidente vascular cerebral também é relatado. E esse conjunto de sintomas podem chegar ao nível mais grave, levando ao óbito. Sobre a hemoglobina, ela é uma proteína globular que faz o transporte do oxigênio e gás carbônico. Nós temos cerca de 250 milhões de hemoglobinas em cada hemácia. E essa hemoglobina ela tem uma composição, uma cadeia alfa e uma cadeia beta, só que temos uma versão duplicada, ou seja, a gente tem alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. No meio de cada cadeia dessa, há um composto M contendo ferro, e é nessa região que há a troca ali do gás carbônico e do oxigênio, ou seja, o oxigênio ele é carregado nessa região. E no decorrer do, da, da concepção do indivíduo, o período embrionário, o período fetal até o nascimento e chegar à fase adulta, há uma composição diferente de hemoglobina nos indivíduos, certo? Primeiramente, vamos falar das cadeias. Anteriormente foi citado, né, que tem a cadeia alfa e a cadeia beta. A cadeia alfa ela é produzida através dos genes que ficam no cromossomo 16, certo? Existe um conjunto de genes que são do tipo alfa, por quê? Eles, independente do nome dele, ele fica naquela posição onde fica a cadeia alfa no indivíduo adulto, certo? E semelhantemente, nós temos a cadeia beta e as outras variantes que também são do tipo beta, que ficam naquela mesma região onde fica a cadeia beta no indivíduo adulto. E a gente tem uma composição específica. No decorrer
da vida ali, seja dentro do útero até a saída e o indivíduo na fase adulta. Por exemplo, nas cadeias do tipo alfa, nós temos a própria alfa, só que cada cromossomo contém duas cópias, ou seja, a gente tem alfa 1 e alfa 2 disponíveis para a produção das hemoglobinas, e nós temos também uma cadeia zeta, porém ela só aparece no período embrionário. Já no cromossomo 11, a produção das cadeias do tipo beta, nós temos uma variação entre a Y, gama, delta e a beta, certo? E quem define qual cadeia vai ser produzida é uma região anterior, se vocês observarem no começo de cada extensão aqui do cromossomo, nós temos, por exemplo, o HS40 no cromossomo 16, ao passo que temos o LCR no cromossomo 11. Essa região é uma região que controla o locus. Ele controla qual locus vai ser liberado para a produção. Isso conforme a fase, né? Se for um embrião, ele vai liberar apenas a produção, por exemplo, de zeta e de Y, certo? Aí a hemoglobina vai passar a ser uma hemoglobina Galway 1. E assim conforme vai evoluindo, vai mudando até chegar na hemoglobina fetal. Isso ainda dentro da barriga, certo? E ao nascimento ainda existe uma quantidade pequena de hemoglobina fetal, mas espera-se que essa quantidade seja reduzida a quase zero. E no indivíduo adulto permaneça prioritariamente a hemoglobina A, com cerca de 95 mais ou menos por cento, e a A2, uma faixa bem pequena de 2 a 3%. E a hemoglobina fetal podendo ser até zero ou limites a 1, 1,5 ou 2% de todas as hemoglobinas do indivíduo adulto. Como falado, né, a hemoglobina A é a principal, cerca de 95 a 98% ali da quantificação, certo? E se você tiver qualquer alteração de hemoglobina, nós chamamos de hemoglobinopatias, que aí cursa com mutações que afetam essas cadeias globínicas, gerando uma variação de hemoglobinas. Vale destacar que existe dois tipos de alterações de hemoglobina. Existe a do tipo quantitativa relacionada à produção, por exemplo, nas talassemias, nós temos uma deleção ou mutação que faz com que a produção daquela hemoglobina seja baixa, e nós temos defeitos qualitativos, que no caso da anemia falciforme é uma mutação propriamente dita do gene que altera a qualidade daquela produção. A hemoglobina variante, em estudo aqui, ela ocorre uma mutação no códon 6 do cromossomo 11. O gene em questão é o gene HBB, que ele se refere à cadeia globínica B, beta, certo? E essa mutação ocorre da seguinte forma: o DNA que geraria no final um ácido glutâmico, ele com a alteração ele gera uma valina, certo? E essa alteração faz com que a hemoglobina A vire hemoglobina S. Mas existem outros tipos de variações, né? Como a hemoglobina C, D e E, dentre outras. E a cada dia surge uma nova. Assim, uma vez que há uma mutação em uma dessas bases nitrogenadas, há digamos que uma criação de uma nova variante. Essas que falamos aqui há pouco tempo são as mais conhecidas, sendo a principal a hemoglobina S, a mais difundida, né, e com maior incidência no mundo inteiro. Bom, sobre a fisiopatologia, nós falamos logo no comecinho um pouco sobre a questão do bloqueio do fluxo sanguíneo, principalmente quando a hemácia ela libera o oxigênio e ela absorve aquele gás carbônico, certo? Isso faz com que a hemoglobina S se cristalize, fazendo uma longa cadeia. E essa longa cadeia deforma a hemácia, de tal forma que a hemácia fica alongada. Como vocês podem ver aqui na imagem, ela parece que uma forma de foice. E essas projeções alongadas, quando chegam no microvaso, há um bloqueio desse fluxo sanguíneo, ocasionando ali uma obstrução. E essa obstrução é a principal causa do sintoma clínico.
que os pacientes com anemia falciforme apresentam. Mas também vale ressaltar que essa alteração também influencia a adesividade ao endotélio, ou seja, por haver essa obstrução, essas hemácias são facilmente ligadas ao endotélio, aumentando a inflamação local e tornando exacerbado aquele processo patológico. E também temos a questão da destruição prematura das hemácias. Como falado anteriormente, quando passa pelo baço, qualquer tipo de hemácia com alteração é destruída. Na genética, nós temos a questão, temos três tipos, basicamente. Nós temos o homozigoto sem anemia falciforme, que é chamado de hemoglobina AA, certo? A gente tem o indivíduo homozigoto que tem anemia falciforme, que ele herdou tanto do pai quanto da mãe. E o heterozigoto, que é chamado de traço falciforme, quando ele herda o gene mutante apenas do pai ou apenas da mãe. Assim, é importante a questão do aconselhamento genético para ter um bom pré-natal, certo? Em acompanhamento até o nascimento da criança. E assim já projetar toda a vida daquela criança que nasce, seja com traço falciforme ou com anemia falciforme. Lembrando que a que nasce com traço falciforme não quer dizer que venha apresentar todos esses sintomas no decorrer da vida, mas nada impede que aconteça. Então, o aconselhamento genético é importante porque aqui começa desde cedo a ter uma observação naquela criança e assim você prevê mais ou menos o aparecimento desses sintomas, indo previamente ao médico, né, para ser tratado da melhor forma possível. E assim tentar aumentar melhorar a qualidade de vida e aumentar também os dias de vida, uma vez que indivíduos com anemia falciforme tendem a ter um período de vida mais curto, em média em torno de 48 a 50 anos de idade. O diagnóstico da anemia falciforme ele é feito com as manifestações clínicas e então feitos os exames laboratoriais para fazer a detecção dessa hemoglobina S nos eritrócitos. Nós temos o teste de falsização e o teste de solubilidade, certo? Mas aqui já consegue identificar a hemácia falciforme, porém você faz um exame mais específico para detectar mesmo a hemoglobina S, que é responsável por essa falsização. Aí nós temos a eletroforese de hemoglobina e se tiver alguma dúvida, ainda consegue usar o HPLC, que é uma técnica um pouco mais específica. Pode-se também fazer uma dosagem de hemoglobina fetal, certo? Só para acompanhamento. Ou pode ser feito uma PCR, que a gente vai determinar os haplótipos ali e ver as mutações no indivíduo. Lembrando que nem sempre vai ser somente SS ou somente AS, mas pode ter uma combinação de hemoglobina S com C, ou hemoglobina S com outra variante. E numa PCR você consegue definir essas variantes, quais foram as que apresentaram naquele paciente. E então fazer um monitoramento, né? Com exames de acompanhamento, como hemograma, a questão de bilirrubinas, para saber a questão da icterícia, né? Se está aumentando, né? No paciente, a questão de ácido úrico, contagem de reticulócito, dentre outros exames para acompanhar o paciente no decorrer da vida dele. Aqui está um exemplo da eletroforese de hemoglobina, né? Na primeira aqui temos um traço falciforme, onde o indivíduo apresenta hemoglobina A e hemoglobina S. Na segunda imagem temos um indivíduo que não tem anemia falciforme, ou seja, só tem a hemoglobina A. E nessa terceira coluna nós temos o indivíduo com hemoglobina SS, totalmente falciforme. Recebeu a mutação tanto da parte paterna quanto da parte materna. O tratamento é baseado na apresentação clínica. Como é uma mutação, como é uma alteração genética, você não tem como fazer um tratamento específico. Então, acompanha-se o paciente no decorrer do tempo e vê quais sintomas eles apresentam. E no decorrer da apresentação clínica daquele paciente é passado a medicação para diminuir os problemas e melhorar a qualidade de vida. Então é passado analgésicos, anti-inflamatórios. Pode-se passar também a questão de antibióticos, né, em caso de infecções.
Mas o principal medicamento passado para os pacientes é a hidroxiureia. Ele é um antimetabólito, inibidor de síntese de DNA. Ele é muito usado em casos de leucemia mieloide crônica, certo? Porque ele faz com que ocorra uma mielossupressão, uma diminuição da produção ali das linhagens celulares, porém ele induz um aumento de hemoglobina fetal. Lembrando que a hemoglobina S é a que cristaliza ali no, faz com que a hemácia deforme, mas a hemoglobina fetal não. Então, para os pacientes que só conseguem produzir hemoglobina S, é melhor que ele tenha hemoglobina fetal, né, em quantidade alta, certo? Por isso é passado esse medicamento. Em outros casos, principalmente os mais graves, é indicada a transfusão de hemácia, porque aí o indivíduo vai receber de fato a hemoglobina A no corpo. E de certa forma vai reduzir a quantidade de hemoglobina S. Por ter uma quantidade no sangue de hemoglobina a medula óssea não vai sentir a necessidade de produzir mais hemácias, né? Então consegue mais ou menos reduzir uns 30% da hemoglobina S em quem recebe a transfusão de hemácia. Porém, há um risco de produção de aloanticorpos, principalmente quando há repetições de transfusão sanguínea. Lembrando que ninguém é igual a ninguém, então, cada vez que o paciente recebe uma bolsa de hemácia diferente, pode ocorrer uma produção de um anticorpo, certo? E na terceira vez ou na quarta, começar a produzir anticorpos e assim começar a rejeitar as hemácias. E então, torna-se mais grave a doença. E qual seria a alternativa? Seria o transplante de medula óssea, certo? Aparentemente, você faz o quê? Você troca de sangue, né? De certa forma, então há uma produção de hemoglobinas normais, digamos assim, hemoglobinas A, nesses indivíduos. Então, esse paciente é curado. O primeiro transplante bem sucedido ocorreu em 1984. O paciente em questão tinha uma doença maligna e também tinha anemia falciforme. E após o transplante, ele foi curado de ambos, tanto da malignidade quanto da anemia falciforme. Então, ligou-se o alerta e percebeu que o transplante era capaz de curar a anemia falciforme. Então, foram fazendo estudos e estabeleceu-se e foi estabelecido como uma forma de tratamento. A portaria número 30, de 30 de junho de 2015, do Ministério da Saúde, autoriza o transplante de medula óssea no âmbito do SUS, ou seja, agora faz parte do SUS o transplante de medula óssea para indivíduos com anemia falciforme. E qual é o critério? Que seja aparentado e tenha um perfil HLA compatível. O que é um indivíduo aparentado? Que seja da mesma família, porque a chance de ter incompatibilidade é um pouco menor em comparação a indivíduos diferentes. Porém, tem que ter o perfil HLA compatível, que nesse caso é o antígeno leucocitário humano, que cada indivíduo tem um padrão específico, tentar ser o mais compatível possível, para que ocorra tudo bem com esse transplante. Certo? E o indivíduo, quando recebe esse transplante, ele começa a produzir hemoglobina A, assim sendo curado da doença. Alguns estudos, né, como o de Gluckman em 2017 e de Krishnamurti em 2019, identificaram que esse transplante halogênico, inicialmente ele curava em torno de 90% dos pacientes. Esses 90% ficavam livres de sintomas em 5 anos, porém sempre tinha aquela quantidade pequena que não era satisfatória. Que ocorriam doença do enxerto contra o hospedeiro, ocorria uma rejeição ao enxerto e até morte. Só que a morte não era em decorrência do transplante em si, mas uma infecção como caso principal. Porque se o problema foi contra o enxerto, então não foi. Então ele se enquadrou na questão da rejeição do enxerto, certo? Só para ficar claro. Ou seja, é um ambiente ainda seguro, de certa forma, porque a morte ainda se dá por conta da imunossupressão do paciente, né? E não por conta do transplante em si. Aproximadamente 1.200 transplantes já foram realizados no mundo e no Brasil 30 deles já foram realizados.
E o que fazer com esses 10% que não foram satisfatórios? Uma opção que temos é a terapia gênica, que vem com a ideia de corrigir esse gene, ao invés de a gente trocar o sangue do paciente, de certa forma, de um indivíduo diferente, nós podemos pegar a própria célula do paciente, fazer uma correção e assim trazer de volta para o paciente. E então o que acontece? A gente reduz a possibilidade de rejeição, porque a célula é do próprio paciente. Então seria a perfeição, né? Você vai lá e corrige a, a célula tronco e ela passa a produzir hemoglobina A normalmente. A tecnologia por trás disso utiliza um vetor viral. É conhecido que os vírus eles têm aquela capacidade de se introduzir ao DNA humano e ali inserir seus genes no DNA, fazendo com que o DNA, após a duplicação celular, ele carregue aquele gene alterado. Então, pensar em fazer o mesmo com a hemoglobina, aqui o gene HBB, que é o gene da beta-hemoglobina, a cadeia beta da hemoglobina. Então, se a gente cortar esse gene e adicionar o gene correto, quando ocorrer a questão da produção da hemoglobina, vai conseguir identificar o DNA correto e produzir a hemoglobina de forma correta, certo? Qual foi o primeiro gene que trabalharam? Eles fizeram uma cadeia beta-hemoglobina, como é algo mutante, né? De certa forma, essa globina beta passa a ser chamada de uma alteração T87Q, certo? Quando se faz, ela é semelhante à hemoglobina A, porém há algumas alterações para ficar com uma afinidade melhor e assim ter o sucesso do transplante. A questão também de ser autólogo é muito importante porque diminui o risco de rejeição e curativo, porque não é algo que vai ser paliativo ali para cuidar dos sintomas, é algo que realmente cura o paciente. E como é feito? É extraído as células tronco desse paciente, no caso, a gente separa células CD34 positivo. Então, essas células separadas, elas são adicionadas com citocina e vetores para poder ocorrer a inserção do gene naquelas células. E após todo o procedimento, essas células vão voltar para o paciente. Esse paciente vai ser submetido a uma imunossupressão normal, como ocorre em qualquer transplante. Ele vai receber essas células já com a alteração realizada. E então, após o transplante, ele vai seguir a vida dele como no transplante normal. Após o tempo de recuperação, essas células já corrigidas passam a produzir hemoglobina A e não mais a S. Assim, o paciente está curado da doença. A primeira vez que fizeram esse tipo de transplante foi feito em um menino que tinha 13 anos de idade, em 2014. Ele era diagnosticado com G6PD, né, a deficiência de G6PD, ainda no nascimento, e também com a anemia falciforme. Dos 2 a 9 anos de idade, ele foi tratado com hidroxiureia, que a gente falou anteriormente, recebeu inúmeras transfusões sanguíneas, certo? E após o transplante, após 30 meses, houve uma reconstituição total do sangue, sem anormalidade, ou seja, sucesso no transplante. Há algumas iniciativas que recrutam periodicamente pacientes em estudo, por exemplo, a Bluebird Bio na França, que usou o vetor chamado BB305, e a globina utilizada foi essa, a hemoglobina, a T87Q, certo? Que foi a que a gente falou anteriormente. Houve um paciente tratado. Também tem iniciativas dos Estados Unidos, pela mesma empresa aqui, que recrutou pacientes já adultos, né? E tem 7 pacientes tratados. E na Califórnia. Só que na Califórnia usa um vetor diferente, que também recruta. E até hoje, em outros casos, eu não trouxe aqui na ocasião, mas sempre eles estão
fazendo estudos. Porque, assim, como a gente fala de um transplante de medula óssea é algo que requer tempo de estudo, de análises, para saber os desfechos clínicos desses pacientes após o transplante. Então, leva um certo tempo até sair os resultados, né? E quais são os desafios enfrentados até o momento? Obter um enxerto robusto, porque como a gente retira uma quantidade pequena de células-tronco hematopoéticas, obter uma quantidade muito boa delas já tratadas é um desafio. E assim ele também tem uma alta expressão dessas células. Uma outra questão é a reativação do vírus, porque foi usado um vírus para fazer essa correção, ele também pode reativar-se, né? Então, há estudos em peso em cima para ver essa questão, se esse vírus consegue reativar ou não. E a questão também da integração, porque, assim, o vírus ele vai lá se integrar ao DNA, porém ele pode errar o alvo, né? Se ele errar o alvo e acabar gerando um oncogênio, e aí? Vai surgir uma leucemia, por exemplo. Aí tudo isso é investigado e analisado para reduzir o máximo possível para ter o melhor sucesso nesse tipo de transplante. E o que você achou? Mas não para por aí. Hoje a gente vê muito se falar sobre a Cas9. Já tem estudos inicialmente nessa linha, porém com humanos ainda não está claro, né? Ainda não foram realizados transplantes com sucesso, então fica algo mais para o futuro, algo mais para pesquisa. Mas vamos ficar de olho nessa técnica, né? Que provavelmente logo mais vamos ver pacientes com anemia falciforme sendo tratados com essa técnica. Obrigado a todos que assistiram até aqui, né? Aqui estão meu contato, minhas redes sociais. Caso queiram tirar dúvidas ou sugestões, né, de novos temas, né?